Fala pessoal, beleza? Eu sou Inácio Ferreira da Silva Júnior, estou graduando em Ciências Biológicas pela UFCG, Universidade Federal de Campina Grande, campus Cuité. Hoje nós iremos falar acerca de pirâmides ecológicas, assunto compatível com as turmas do ensino médio. Pirâmides ecológicas, o que são? Quais os tipos e qual é a função? É o que nós iremos ver nessa videoaula. Então, se você quer aprender tudo sobre pirâmides ecológicas, você está no lugar certo, com o cara certo. Eu vou ensinar para você. Então, simbora. As pirâmides ecológicas são uma ótima maneira de entender o funcionamento dos ecossistemas. Esse tipo de representação é feito por meio de retângulos sobrepostos, onde cada um significa um nível trófico. Mas o que são, na verdade, as pirâmides ecológicas? Bem, quando analisamos uma cadeia alimentar, a gente observa as relações entre os diferentes seres que existem em um ecossistema, não é verdade? E qual o objetivo disso? Ver como a energia é transferida entre um e outro. Por isso, em cadeia e teias alimentares, vemos diferentes níveis tróficos. Eles são níveis alimentares que contêm os seres vivos, chamados de conjunto biótico, com hábitos alimentares semelhantes, como, por exemplo, os produtores, como as plantas e algas, os consumidores, que são de primeira, segunda e terceira ordem, alimentando-se, respectivamente, de produtores, consumidores de primeira ordem e consumidores de segunda ordem, e os decompositores, que são tão importantes quanto os produtores e consumidores, atuando justamente na decomposição destes, consome restos de animais e vegetais. Então, observe isso aqui. As relações quantitativas entre os diversos níveis tróficos dos ecossistemas são representadas graficamente por meio de pirâmides. Então, as pirâmides são representações gráficas. Essas são as pirâmides ecológicas. Elas são construídas com retângulos ou paralelepípedos dispostos horizontalmente, como se fossem blocos, colocados uns sobre os outros, indicando os diferentes níveis tróficos. Na base ficam os produtores e acima os demais níveis. Dessa forma, fica mais fácil entender e observar a ocorrência de perda da matéria e de energia em cada nível trófico. Quais os tipos de pirâmides ecológicas existentes? Bem, os tipos de pirâmides ecológicas podem ser divididos em três tipos: pirâmides ecológicas de números, pirâmides ecológicas de biomassa e pirâmides ecológicas de energia. Retângulos ou paralelepípedos, como já foi dito, são utilizados para representar cada nível trófico. O comprimento de cada representação é determinado pela quantidade de indivíduos na pirâmide de números, pela biomassa na pirâmide ecológica de biomassa e pela produção energética na pirâmide de energia. Pois bem, vamos conhecer cada tipo de pirâmide, a começar pelas pirâmides de números. Esse tipo de pirâmide sempre vai indicar o número de indivíduos em cada nível trófico. Assim, considerando o ecossistema, a pirâmide ecológica de números pode ter seu ápice para cima, portanto, chamaremos de pirâmide direta, tal como esta aqui, ou pirâmide de número para baixo, que chamaremos de pirâmide invertida, tal como esta aqui. Bem,
Vejamos um exemplo. Suponhamos que um campo representado por esta pirâmide aqui, aonde na base encontramos 1,5 milhão de gramíneas que são necessárias para alimentar 200 mil insetos herbívoros, que são suficientes para alimentar 90 mil insetos predadores, que são suficientes para alimentar apenas um pássaro. Então, esta pirâmide aqui, com esta disposição, ela é uma pirâmide de número do tipo direta, pois o seu ápice está voltado para cima. Enquanto que esta aqui, cuja base está 200 árvores, suficiente para alimentar 150 mil insetos herbívoros e 120 mil insetos predadores, que são suficientes para alimentar 5 pássaros, é uma pirâmide de número com o seu ápice para baixo e, portanto, chamamos ela de pirâmide invertida. Pois bem, vale ressaltar que as pirâmides de números não são muito usadas pelos ecologistas e biólogos, pelo fato de não apresentarem adequadamente o número de matéria orgânica existente nos vários níveis tróficos. Ela considera apenas o número dos indivíduos e não o tamanho deles. Pois bem, dito isso, partiremos para o segundo tipo, pirâmides de biomassa. A biomassa representa a quantidade de matéria orgânica presente em uma unidade ecológica. Tal unidade pode ser todo o ecossistema, ou apenas o nível trófico, ou até mesmo um único indivíduo. Para expressar a biomassa, basta usar a massa do organismo por unidade diária, ou seja, em quilo por metro quadrado ou em grama por metro quadrado. Desse modo, a biomassa pode ser estimada de diversas formas, porém devemos considerar como exemplo apenas a massa seca. Vamos entender isso na prática. Imagine um campo rico em plantas. Aqui está, representado por esta pirâmide de biomassa. Na base, encontramos 809 plantas. Pois bem, pode-se determinar a biomassa desses produtores seguindo os seguintes passos, quais sejam: delimitar uma área, colher toda a vegetação contida nele, colocar a matéria em estufa para definir a massa seca. Em seguida, nós podemos dividir essa massa pela área amostral em metros quadrados e iremos ter a estimativa do volume de matéria orgânica seca por unidade de área. Conhecendo a área total, é possível calcular, então, a biomassa total do ecossistema em questão. A pirâmide de biomassa varia dependendo do ecossistema. No geral, elas acontecem de forma direta, com a biomassa dos produtores na base sempre maior do que a biomassa dos outros níveis tróficos. Já isso nos ambientes terrestres, essa pirâmide aqui de biomassa, evidentemente, refere-se a um ambiente terrestre, enquanto que esta é um ambiente lacustre. Esta está com seu ápice para cima, esta está com seu ápice para baixo. As pirâmides ecológicas de biomassa podem se apresentar em sua forma invertida, tal como aqui está sendo mostrado,
porém ocorre em oceanos e lagos. Nesse caso, os produtores serão representados por pequenas algas, o fitoplâncton, com o ciclo de vida curto que serão rapidamente aproveitadas pelos organismos que fazem parte do zooplâncton. Apesar de apresentar o estoque energético melhor que a pirâmide de números, a pirâmide de biomassa apresenta dois inconvenientes, quais sejam: primeiro, atribui a mesma importância a variados tipos de tecidos vegetais e dos animais. Como cada tecido possui uma composição química diferente e tem um valor energético diferente, por exemplo, os tecidos com carboidratos serão mais energéticos que os que possuem proteínas. E o segundo inconveniente, não leva o tempo em consideração. A biomassa é obtida por um determinado instante sem observar o tempo em que um organismo leva para acumular a matéria. Pois bem, já falamos da pirâmide de números, falamos da pirâmide de biomassa, partiremos agora para o terceiro e último tipo, pirâmides de energia. As pirâmides ecológicas de energia podem ser construídas com base na biomassa acumulada por unidade de área ou volume ou unidade de tempo em cada um dos níveis tróficos. Diferentes das outras pirâmides, ela será sempre expressa de forma direta por representar a produtividade de um ecossistema. Nela, os produtores vão representar o nível trófico mais energético, fazendo com que os outros indivíduos da cadeia sejam dependentes dessa energia. Sendo assim, a energia será transmitida para os herbívoros e somente uma parte dela passará adiante para os carnívoros. Desse modo, as cadeias menores serão privilegiadas por poderem aproveitar mais da energia. Por exemplo, suponhamos que uma plantação de arroz que cobre uma área de 40 quilômetros quadrados é suficiente para alimentar 24 pessoas durante um ano inteiro. Se essa área fosse usada para a criação de gado, a carne produzida seria suficiente para alimentar somente uma pessoa durante o ano todo. Então, nesta imagem aqui, da pirâmide de energia, na base encontramos 20.810 plantas, que são suficientes para alimentar 3.368 insetos e lesmas, que são suficientes para alimentar 383 peixes, que são suficientes para alimentar 21 peixes de maior tamanho. A quantidade de energia disponível em cada nível trófico é representada por quilocal por metro quadrado por ano. Assim, ela não vai depender do tamanho dos indivíduos, mas sim do conjunto deles, de modo que um conjunto grande de indivíduos, pequenos, por exemplo, pode ter uma energia disponível para o nível trófico seguinte muito maior do que poucos indivíduos de massa maior. Dessa forma, é possível observar que as pirâmides ecológicas de energia mostram o fluxo de energia em cada nível trófico de uma cadeia alimentar de um ecossistema, sempre levando em consideração o fator tempo. Por isso, não existe a possibilidade da pirâmide se inverter, já que o fluxo da energia de um ecossistema segue em uma única direção, ou seja, é unidirecional e vai diminuindo a cada nível trófico. Porém, apenas 10% será passado para o próximo nível, como visto na pirâmide aqui, ó, como é mostrado na pirâmide, nesta pirâmide aqui. Pois bem, aí você se pergunta, qual o melhor tipo de pirâmide? Bem, cada tipo de pirâmide fornece informações ligeiramente diferentes sobre o ecossistema
e sobre como a energia é armazenada e se move através dos níveis tróficos daquele ecossistema. Desta forma, não há melhor pirâmide, e a pirâmide mais útil dependerá da pergunta que estamos fazendo sobre o ecossistema. Então é isso, pessoal. Aí estão as referências consultadas para a produção desta microaula. Valeu, forte abraço a todos.